Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Flávio Gomes aqui. E hoje nós gostaríamos de trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Espero que o Senhor fale ao teu coração, que você possa compreender o intuito dessa palavra e aplicar na tua vida. Amém? Nós gostaríamos de trazer essa palavra com um tema, que é identificando o inimigo. É isso mesmo. Identificando o inimigo. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos entender qual é o intuito desse inimigo, qual é o intuito desse adversário, o que é que ele planeja contra a tua vida, o que é que ele planeja contra a minha vida, qual que é o seu querer em relação a mim e a você. Nós vamos tomar por base um versículo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Neemias, capítulo número 4, versículo de número 11, que nos diz assim, e os nossos adversários disseram, eles não saberão nem verão, até que entremos no seu meio e os matemos e façamos cessar a obra. Vou repetir. E os nossos adversários disseram, eles não saberão nem verão, até que entremos no seu meio e os matemos e façamos cessar a obra. Esse é o plano do adversário, esse é o intuito do adversário contra a tua vida, contra a minha vida. E olha só, ele planeja fazer isso de forma que você e eu não percebamos, que nós não vejamos, mas que ele adentre e faça aquilo que ele veio fazer, seguindo o versículo, e os matemos e façamos cessar a obra. Sabe por que ele planeja tudo isso contra a minha vida, contra a tua vida, contra a nossa vida? Com um único objetivo, que é fazer cessar esta obra. Essa obra que você está fazendo, essa obra que o Senhor entregou nas tuas mãos, Ele tenta de todas as maneiras cessar, fazer esta obra parar, mas ela não vai parar. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer, Ele vai te dar força e você vai conseguir. Mas nós temos que tomar esses cuidados, nós temos que entender essa cilada do inimigo, nós temos que entender esse plano que Ele tem contra as nossas vidas. Aí como nós podemos identificar esse inimigo? Nós vamos ver que na Palavra de Deus, no livro de 2 Reis, nós vamos ver um episódio acerca do profeta Eliseu, em que quando o rei da Assíria, ele planeja atacar o povo de Deus, o povo de Israel, e ele planeja algo na sua câmara, no reino, que ele diz aos seus conselhos, nós vamos esperá-lo aqui e ali. E o Senhor revela ao profeta Eliseu o que está no coração do rei da Síria. E ele vem e adverte ao rei de Israel, dizendo, não passais tal caminho, ou não vá por aqui, ou por ali. E o rei, desviando-se daquele caminho, ele livra-se daquela emboscada. E agora o rei da Síria fica preocupado, porque isso aconteceu não foi uma nem duas vezes. E ele fica preocupado e ele fala com os seus conselhos, porventura não há e não irá se revelar aquele que tem nos traído e tem levado nossos planos para o rei de Israel? E agora vem alguém até ele, um dos seus servos, e diz assim, não, meu senhor, não é nenhum de nós, mas é um profeta que tem lá, que ele revela tudo o que você sonha, o que você pensa, o que você fala na sua câmara, ele revela, ou seja, Deus revela para ele e ele leva até o ouvido do rei. Aí o rei da Síria fala assim, não, tudo bem, então faz o seguinte, vai até esse homem, encontra-o e traz-o aqui. E agora eles planejam atacar, eles planejam pegar o profeta, envia soldados, envia um grande número de pessoas, um grande número, um exército enorme para pegar o profeta. E é onde nós precisamos entender, nós precisamos abrir e tomar por exemplo esta passagem que nós estamos lendo aqui. Nós precisamos ter essa visão espiritual. Aí o que é que acontece? Quando os soldados chegam até aquele arraial
o seu servo, por nome de Geazi. Ele sai fora para apanhar alguns gravetos e quando ele se levanta as vistas, ele se depara com aquele grande exército cercando todo o arraial. Ele volta para dentro da sua tenda com seu senhor, preocupado com ele, diz: Senhor, e agora? Estamos cercados. Mas Eliseu estava tranquilo porque Deus já havia mostrado para ele. E olha a oração que o profeta faz: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja que os que estão conosco é maior do que os que estão com ele. E é esta visão que nós precisamos ter. É essa visão que nós precisamos adotar para a nossa vida. Mas você pode me perguntar: meu Flávio, mas como eu vou poder fazer isso? Livro do apóstolo Tiago, no capítulo de número 4 e o versículo de número 8, a palavra vem nos dizer assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, quando você começar a se achegar mais para Deus, quando você começar a ter mais intimidade com Ele, Ele vai se achegar para você. E tem uma passagem também no livro de Jeremias 33, versículo 3, se não me falha a memória, ele diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem ou que vocês não conhecem. Ou seja, quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós buscamos o Senhor, Ele vai se achegar para nós, Ele vai nos revelar coisas que nós não sabemos, coisas que para nós agora é novidade, mas o Senhor vai nos fazer acontecer de maneira que aquilo para nós vai se tornar normal, vai se tornar simples. Então nós temos que ter esta comunhão, nós temos que ter essa proximidade com o Senhor. E nós precisamos também fazer o seguinte: o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele escrevendo na carta aos Coríntios, ele começa a falar acerca dos dons espirituais que nós precisamos buscar, vamos dizer, os dons espirituais. E nós vamos entender que no primeiro livro, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 15, no versículo vem nos dizer que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele é loucura, mas para nós que somos espirituais, nós discernimos. O profeta Eliseu, o profeta Elias, nós vamos ver, eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Eles eram homens de carne como nós, eles tinham as mesmas fraquezas que nós, mas eles eram pessoas que eram exemplos e se achegavam para Deus, e Deus aí se achegava para eles. Nós vamos ver também no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, como dizer que nós precisamos entender que o Espírito de Deus, nós precisamos discernir as coisas de Deus espiritualmente. O apóstolo Paulo já nos aconselha a buscar conhecer os dons espirituais. E dentre esses dons nós vamos ver que tem um dom de discernimento de espírito. E agora nós vamos ver o apóstolo falando também no livro de aos Coríntios. Ele diz que quem é espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Então busquemos esses dons, busquemos estar nesse propósito. Por quê? Porque o nosso adversário não é aquele que está do nosso lado. O nosso adversário não é o nosso próximo. O nosso adversário não é aquele que nos quer mal. Não, muito pelo contrário. Às vezes essas pessoas que fazem essas coisas, as pessoas que se deixam levar e fazem coisas que vêm afrontar a você, que vêm de encontro a você para te machucar, são meras pessoas que são usadas pelo verdadeiro adversário, pelo verdadeiro inimigo, ao qual nós vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 12, esse aqui. Porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. Nossa luta é contra as hostes espirituais. O nosso adversário é espiritual. E para isso nós precisamos lutar com armas espirituais. Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, preparar o escudo da fé. Enfim, tem uma série de ferramentas, uma série de armamentos para nós lutarmos com essas armas espirituais. Então entenda, o teu inimigo, pelo amor de Deus, não é o teu próximo, não é o teu irmão. Não, muito pelo contrário. Nossa luta é contra o diabo. Nossa luta, ela é espiritual. Se o teu inimigo, se o teu irmão te aflige, faz o que o apóstolo falou, o que Jesus falou, ora por ele. Se ele te persegue, faz o que Jesus falou, ora por ele. Porque assim nós vamos ver e vamos provar para o mundo que nós somos servos de Deus. E que contra a igreja do Senhor, que é você e eu, as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Amém? Que o Senhor Deus possa te abençoar e colocar essa palavra no teu coração. O teu inimigo é o diabo e não o homem. Amém?